Olá, tudo bem? Está no ar a nossa live, uma parceria do Torcedores.com com o Lei em Campo, nosso programa de número 10. Olha só que bacana, o primeiro programa de 2020, hoje para discutir um assunto que tem assustado a todos e também o movimento esportivo. A gente está falando do coronavírus, tem partidas canceladas, jogos com portões fechados, eventos cancelados. Veio a notícia agora de que Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund, por exemplo, vão jogar pela Champions League com portões fechados, sem presença de torcida. O primeiro jogo, lá na Alemanha, teve a presença do torcedor alemão. Como fica o equilíbrio do esporte, do futebol, a paridade de armas, um princípio importante para o esporte. Paris Saint-Germain vai ser prejudicado com isso? Ele pode buscar depois, se for o caso, a justiça para ela dizer se esse jogo foi válido ou não? Vamos discutir isso. E o prejuízo financeiro também. O torneio de Indian Wells de tênis foi cancelado. Imagina o que tem de prejuízo com patrocinador, com bilheteria, com ações de marketing que iam acontecer nesse evento. Fora a premiação para os atletas, a premiação, os atletas, a preparação deles para grandes eventos como Indian Wells. E agora, e a Olimpíada? Sai, não sai? O que o Comitê Olímpico está trabalhando, quais as possibilidades? A gente vai discutir e vai atrás de todas essas respostas com dois especialistas. Ao meu lado, o professor Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, nosso parceiro do Lei em Campo. Sempre um prazer te ter aqui comigo, para a gente discutir essas questões jurídicas importantes e para discutir as questões dos negócios que envolvem toda essa questão do coronavírus e o esporte. Está com a gente também o Amir Somoge, nosso parceiro também do Lei em Campo, colaborador, que é especialista em marketing e gestão esportiva. Ele vai conversar com a gente por Skype. Tudo bem, Amir? Nos ouvindo? 100%? 100%. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos nessa. Nossa live do Torcedores e o Lei em Campo já está no ar. A Organização Mundial da Saúde já confirmou, são mais de 80 mil casos espalhados em mais de 100 países pelo planeta. A própria OMS já disse que isso pode se confirmar como uma pandemia. Isso assusta a mim, assusta o professor Marcondes, ao Amir, a todos nós e assusta especialmente ao movimento esportivo, porque o esporte também está diretamente ligado a esse movimento, ao combate dessa epidemia. Por quê? Porque os eventos esportivos, eles reúnem muita gente, né, professor Marcondes? Então, ele é, sim, também um motor para se espalhar esse vírus. Em função disso, vários jogos têm sido cancelados, muitos deles lá no futebol italiano, por exemplo, com portões fechados. Agora, daqui a pouco, a gente pode ter a confirmação de que o campeonato italiano vai ser paralisado até o dia 3 de abril em função desse problema do coronavírus. Então o movimento esportivo começa a trabalhar com relação a isso, começa a se proteger também, tentando evitar que o vírus se espalhe e também por uma questão de saúde pública, preservar a saúde das pessoas é sempre o principal objetivo de todos e até do movimento esportivo. Está do meu lado o professor Marcondes, eu vou começar falando das implicações jurídicas, porque hoje saiu a notícia de que a partida do Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund pela Champions vai ser com portões fechados. O primeiro jogo na Alemanha teve a presença da torcida alemã, né, num jogo importante para o Borussia, e a presença da torcida acabar sempre sendo um oxigênio para o time da casa. Agora o Paris Saint-Germain vai jogar sem sua torcida numa partida decisiva. Se ele perder, ele pode buscar a justiça esportiva e tentar anular esse jogo? Andrei, você disse bem, é um desequilíbrio. Então, só antes agradecendo de novo o convite, é sempre uma oportunidade ímpar estar aqui, agora em 2020, conte sempre conosco. O Paris vai ter um prejuízo? Vai ter um prejuízo esportivo. Por quê? Porque entendo que o esporte, né, o futebol, é um fenômeno biopsicossocial. Faz diferença jogar com torcida e sem torcida? Sim, faz diferença. E se nós pensarmos no princípio par condite, ou seja, o ideal é que haja paridade de armas, equilíbrio, assim
um desfavorecimento do Paris Saint-Germain. Mas o caso é um caso de força maior, não é? Se nós pensarmos que a questão é saúde e isso é uma proteção maior, nós precisamos entender o caso como o esporte sendo importante, mas a questão da saúde sendo maior. Então eu imagino que jogar de portões fechados é sim desfavorável ao Paris Saint-Germain, mas independente de qual seja o resultado, isso não seria um motivo de um cancelamento, não é, do resultado tido em campo, ou enfim, de uma reviravolta, seja buscando um órgão da competição, seja buscando o Tribunal Arbitral do Esporte. Acredito que isso não afetaria um resultado. Então isso quer dizer o seguinte, ele pode até buscar a justiça esportiva, mas as chances de êxito nesse caso, mesmo ferindo um princípio caro ao esporte, que é o da paridade de armas, se torna pequeno em função de uma questão maior, de um bem maior sendo protegido, que é a saúde pública. Exatamente. Imagino que no caso concreto, e estive agora num evento com membros da FIFA e com membros do Tribunal Arbitral do Esporte, eu tratava exatamente de decisões do Tribunal Arbitral do Esporte. O caso concreto é muito importante. Nesse caso concreto, imagino que por mais que o Paris tivesse uma desvantagem, não seria um motivo para alterar um resultado de campo, né? O que acontecer no campo, acho que deve ser mantido, mesmo que o Paris possa buscar alguma decisão em algum órgão de disciplina. Excelente. Vamos colocar o Amir nesse bate-papo, porque eu quero fazer uma pergunta justamente em função dessa decisão da partida do PSG contra o Borussia não ter presença de torcedores. Saber do Amir que prejuízo financeiro isso traz para o esporte. Uma partida do tamanho dessa, pela Champions e fase eliminatória, não ter a presença do torcedor, Amir. Bom, realmente é um tema que tem que ser tratado de forma profunda no esporte, porque o esporte é um catalisador realmente de pessoas, né? Claro que você tem eventos de shows, de entretenimento, mas poucas coisas são tão massivas do ponto de vista de público como é uma prática esportiva. Pode ser um jogo da Champions, um campeonato de tênis, pode ser qualquer atividade que reúna muita gente, é um perigo. Então, é realmente uma questão muito problemática, porque a indústria vai sentir os impactos diretos. Quer dizer, tem essa questão do petróleo, do câmbio, isso é indireto e impacta toda a economia, inclusive o esporte, mas tem um impacto direto, que é você ter portões fechados, você não ter exposição de marcas patrocinadoras, a falta de ativação nesses eventos esportivos. Eu fico pensando, por exemplo, um patrocinador como uma Nike, uma Adidas, uma Puma, que lá atrás pagou 100 milhões de euros, 150 milhões de euros para um clube europeu, ele está precificando isso numa realidade normal, onde ele vai poder ativar, vender, produzir, criar campanhas. Agora, num ambiente trágico como esse, claro que ele não vai poder reduzir o investimento porque ele tem um contrato assinado, mas ele vai perder, então haverá perdas pesadas. Do ponto de vista prático, os clubes europeus, em geral, eles têm o season ticket, que é a venda antecipada, então imagina o enrosco. O cara comprou a temporada inteira, inclusive os jogos Champions, e ele não vai poder ver. Quer dizer, como é que o clube vai lidar com essa questão ali do consumidor do season ticket? E o cara que comprou o ingresso, o torcedor que está ali na fila de espera esperando os ingressos vagarem, comprou e vai ter a devolução. Então, fazendo uma conta simples, qualquer jogo de Champions League, ele gera, em termos de bilheteria direta, 4, 5 milhões de euros. Quer dizer, uma partida de Champions League hoje produz 20, 25 milhões de reais em termos de receita direta de bilheteria, sem falar camarotes, bares, restaurantes, lojas e todo o impacto indireto na economia local. Estou falando do transporte público, comida no exterior do estádio, consumo das pessoas, né, depois e antes do jogo. Então, o impacto econômico ele equivale mais ou menos 2,5 vezes a receita direta do esporte. Então, se uma liga fatura 10, ela produz 20, 25 bi dentro da economia. Então, é impressionante como a cadeia produtiva ela é positiva no sentido positivo da história, de você ver a receita crescer, mas também muitas vezes negativa quando nós vemos uma situação trágica e dramática como essa. O Amir traz números impressionantes. Muitas vezes a pessoa faz o cálculo raso da bilheteria e isso implica num prejuízo muito maior, como o Amir destacou muito bem, mas ele trouxe outra questão. Aquele que já comprou o ingresso, esse consegue buscar ressarcimento? Bom, nós temos que pensar... Mesmo se está tratando de um caso fortuito? Claro. Nós temos que pensar sempre na lex pública e na lex esportiva. Normalmente, esse tipo de relação ele não está trabalhado em regulamentos de competição.
depender da legislação italiana. Exatamente. Não, nesse caso da francesa, né? Nesse caso da francesa, porque mesmo sendo uma decisão da UEFA? Veja, aí a questão passa a ser avaliar quais são as normas implicadas para o caso em concreto. Vamos supor que fosse no Brasil. Ainda que nós tivéssemos aqui uma partida de Libertadores, então vamos dar um exemplo que um clube brasileiro tivesse uma sanção disciplinar ou tivesse um veto por qualquer motivo, poderia ser um caso desse, como uma doença, uma coisa assim, tivesse um veto da Conmebol, né, fazendo essa transformação. Aqui nós aplicaríamos o Código de Defesa do Consumidor, porque é o que baliza a relação entre torcedor e clube. Né? Neste caso, o clube teria a obrigação de devolver o valor para o seu torcedor ou então deixar esse crédito para uma próxima partida. É o que normalmente acaba acontecendo. No caso francês, eu imagino que vai ser a mesma questão por parte do Paris. Ainda que nós tenhamos uma situação trágica, o Paris não vai querer deixar um prejuízo para o torcedor. O prejuízo já é não estar no estádio, não estar ali apoiando a sua equipe. Mas imagino que ele vai ter, de certa forma, ou ressarcimento do valor que já pagou ou algum benefício futuro por conta de perder esse jogo. O professor Marcondes traz sempre uma discussão importante e é algo que é fundamental para se entender o direito esportivo, que é essa relação permanente e normalmente conflituosa entre autonomia esportiva, lex esportiva e lex pública. A gente tem agora, nesse caso do coronavírus, vários exemplos. Eu vou pontuar um, que é justamente a questão na Itália. A Itália é o segundo país mais afetado por esse problema, né? São mais de 7 mil casos por lá. E o governo italiano já pediu e solicitou à Liga, que organiza, né, a federação que organiza o campeonato italiano, para suspender as competições, a competição, os jogos, até abril. Ainda é um pedido, mas o governo italiano pode transformar esse pedido numa determinação, ou seja, a partir de agora, todos os jogos com portões fechados, em função desse problema de saúde pública na Itália? Pode sim, Andrei. O caso é de direito público. O Estado tem este poder e vetando que haja jogos na Itália ou dizendo que os jogos aconteçam, mas que sejam de portões fechados, é claro que todos os clubes italianos devem seguir esta proibição. E em mais, ainda que o regulamento não disponha a qualquer situação, mas o regulamento seria menor numa interpretação sistemática e teleológica, ou seja, transformando isso de forma mais simples para o nosso telespectador. Quem tem ali o direito de dizer que não pode ter jogos é o Estado pode dizer e os clubes têm que acatar, ainda que tenham já sua programação, ainda que tenham feito as suas vendas e, naturalmente, depois é entender quais são os prejuízos e ressarcir quem, né, tiver que receber esses valores. Mas o ponto é, o Estado mandou, tem que ser cumprido pelos clubes. Quase um mês sem jogos na Itália. Se isso se confirmar, Amir, que tipo de prejuízo financeiro causa para esses clubes da Série A? É engraçado porque, na prática, o que acontece? A bilheteria, ou o match day, né, que seria essa receita completa de estádio, consumo e bilheteria, ela não é a principal fonte de renda dos clubes, nem na Europa. Nos Estados Unidos, sim. Então, a gente pode depois fazer um parênteses sobre os Estados Unidos, que é o mercado onde mais vai sofrer, depois da China, obviamente. A China já é o segundo mercado esportivo mundial. Já é o segundo, quer dizer, ele perde só para os Estados Unidos. Ela só perde para os Estados Unidos. Ela vinha num crescente para passar o mercado americano em questão de anos. Então, é interessante analisar como o coronavírus pode afetar mais do que a questão da bilheteria. Mas pensando em Itália, que é o segundo mercado mais dramático desse ponto de vista de coronavírus, o Manchester United. Mas não é só a questão da bilheteria, né, André? Acho que é importante a gente olhar que o estádio vazio, você ouvindo os gritos do árbitro, ou o apito do árbitro, ou mesmo o grito dos jogadores ou do técnico, aquilo diminui o valor do produto. O produto sai desvalorizado, quer dizer, o patrocinador comprou para ter 50 mil, 60 mil, 80 mil pessoas lá, não para ter só meia dúzia de pessoas. Então, uma das questões fundamentais é olhar toda essa cadeia produtiva, mas a perda efetiva para o futebol italiano é muito mais, nesse momento, esse cancelamento por questões dramáticas, se você prorrogar demais, né, a competição. Mas eu acho que nesse momento, como foi bem colocado pelo Dr. Luiz, é mais importante a questão de saúde pública, a importância de você cuidar da população, porque pensando, por exemplo, não só em jogos de futebol, mas pensando em Olimpíada mesmo, imagina milhares de pessoas de cada país viajando para um lugar super
impactante, como é o caso do Japão em termos de coronavírus, e voltando para sua casa. Então, por mais assustador que possa ser, o evento esportivo se torna menor, ainda que o prejuízo vai ser enorme. Eu não tenho acesso aos contratos do COI, mesmo da Liga Italiana, mas seguramente já seguro para cobrir parte dos problemas, especialmente caso haja uma hecatombe, né, por exemplo, um terremoto, um furacão. Então, isso talvez, até o Dr. Luiz pode falar sobre isso, pode entrar na questão, mas assim, haverá um prejuízo enorme, como o Dr. Luiz comentou. Qualquer ressarcimento de um clube, de uma liga, refere esse prejuízo para essa entidade. Então, naturalmente, haverá um peso muito grande nos números do futebol europeu nesse ano. Você trouxe aí uma questão importante, um dado importante, e eu queria, por favor, que você aprofundasse muito mais essa questão, um pouco mais essa questão. Primeiro lugar, primeiro país mais impactado financeiramente com o coronavírus, China, lá que é o epicentro do problema. Mas o segundo país mais impactado financeiramente dentro do universo esportivo seria os Estados Unidos. Por quê, Amir? O mercado americano, ele é o maior mercado esportivo mundial em termos de faturamento, são mais de 420 bilhões o faturamento da indústria esporte dos Estados Unidos, é praticamente metade da indústria. Então, lá chega-se ao ponto em que o gasto do torcedor nas arenas, nos estádios, supera os direitos televisivos. E a publicidade nas transmissões, porque, na verdade, a maior receita da indústria em geral vai ser, depois do varejo, a publicidade, quer dizer, quanto que as empresas anunciantes gastam, como é o caso do Super Bowl. Então, no mercado americano, se gasta mais indo ao estádio, ao ginásio, à arena. Então, um exemplo, o Golden State Warriors, jogando 40 partidas no ano, fatura mais do que qualquer time europeu em termos de faturamento, com um estádio para 60 mil pessoas. Quer dizer, é uma loucura. O que se movimenta porque não é só o ingresso, é toda o mise-en-scène da indústria do entretenimento. Então, naturalmente, o mercado americano, a cada cancelamento de um Indian Wells, ou, eventualmente, depois vão começar a surgir novas competições maiores. Imagina um Super Bowl cancelado, porque você não pode ter... Porque o Super Bowl, por exemplo, tem 80 mil pessoas no estádio e 150 mil na parte da NFL Experience, né, que fica na parte externa, quer dizer, então você tem uma cidade inteira, né, com risco de infecção. Então, o mercado americano, ele é disparado o mais complexo, porque lá tem muita ativação, tem muito torcedor, né, que está acostumado a não ir para a arena e fica na parte externa nesses grandes eventos. Então, por exemplo, quando o Toronto Raptors foi campeão da NBA, tinha muito mais gente na parte externa da arena do que na própria arena. Então, a estrutura do mercado americano permite esse tipo de tamanho de produto e, obviamente, um risco muito maior. Há muitas feiras, muitos eventos grandes que estão sendo cancelados de forma sistemática nesse momento no mercado americano. Então, eu acho que a China, obviamente, é o epicentro, mas disparado, o mercado de esporte americano vai ser o segundo que mais vai sofrer, porque é o maior no mundo atualmente. O Amir traz números... impressionantes, né, com relação à movimentação financeira do esporte. Claro que a gente sabe disso, mas quando chega um especialista e coloca mais concretamente, trazendo exemplos mais concretos e os números, o tamanho desses números, a gente fica impressionado e sabe que o negócio acaba sendo também um vetor importante para a gente entender a movimentação do esporte em casos como esse, mas vem antes de tudo uma questão muito maior, que é uma questão de saúde pública. Eu sempre destaco que o futebol e o esporte não são universos paralelos, eles estão sempre ligados a questões sociais relevantes para o nosso dia a dia. A gente não pode trabalhar o esporte sem entender o contexto do mundo. E aí a gente entra na Olimpíada, que é uma questão maior e, obviamente, todo o movimento olímpico está preocupado e está monitorando de perto o que a OMS está dizendo, já estão trabalhando em conjunto para tentar entender o que fazer com as Olimpíadas que estão marcadas para o Japão agora no meio do ano. Tem duas questões importantes aí que eu quero destacar primeiro contigo, Marcondes, conversar contigo. Claro que esses números que o Amir traz dentro de uma Olimpíada, um evento de 4 anos histórico, um principal evento que reúne as principais modalidades esportivas do mundo, do planeta, envolve valores absurdos e o negócio acaba sendo um elemento importante para se saber o que fazer, se mantém agora no meio do ano, se adia para o final do ano, se faz no meio do ano com portões fechados, se cancela. Cancelamento é algo que eu praticamente descarto. 2 vezes as Olimpíadas foram canceladas por 2 guerras mundiais. Então, eles estão trabalhando com possibilidades. Por quê? Porque é uma questão séria de saúde pública e o movimento esportivo tem que estar tratando com isso. Tem a questão financeira e tem outro aspecto que eu acho importante, que é fundamental a gente destacar aqui, que é o ciclo olímpico. Um atleta de ponta, ele se prepara para uma Olimpíada.
Esse ciclo de 4 anos está sendo fechado agora. O trabalho que ele vem fazendo desde 2016, 17, é pensando e visando os Jogos do Japão agora no meio do ano. A gente sabe que ele vai atingir o ápice técnico e físico justamente nesse momento. Adiar em 6 meses já implica numa queda de desempenho esportivo. E a gente sabe como para esses atletas olímpicos um evento como esse é importante até financeiramente, né, Amir? Porque a conquista de uma boa classificação vai implicar em dinheiro para ele se sustentar a família, obviamente, fazer uma poupança e se preparar para o próximo ciclo olímpico. Claro que todo atleta não quer que esse evento seja adiado e nem quer que ele seja cancelado. Por isso que eu acho que o movimento olímpico e o Comitê Olímpico, e conversando com pessoas lá de dentro, que a gente conhece e que trabalharam lá dentro, eles entendem que, claro, o Comitê Olímpico trabalha acreditando e com fé de que essa epidemia vai ser controlada para manter o planejamento inicial, mas também trabalha com a possibilidade de se fazer os jogos com portões fechados, tendo apenas a TV e essas outras plataformas de produção e entrega de conteúdo como aliadas para manter um planejamento comercial. Como é que o movimento olímpico trata dessa questão? Em que casos um evento como uma Olimpíada pode ser cancelado? O que diz o regulamento da Olimpíada, hein? Andrei, o que nós temos que observar é que as Olimpíadas os Jogos Olímpicos hoje são os principais, é o principal evento esportivo que nós temos. Certamente a questão contratual que há é também a mais complexa possível, não é? Os Jogos Olímpicos têm muitos interesses, não são apenas os interesses desportivos. Então, eu não tenho acesso efetivamente ao contrato das Olimpíadas, mas pelo que pude levantar, é que juridicamente haveria cláusulas que dariam a capacidade dos Jogos Olímpicos serem adiados ainda dentro deste ano, não é? Esse é um ponto que, dependendo da situação, ele poderia até vir a ser adiado, mas isso respeitaria o calendário de 2020, o que certamente já seria um prejuízo. O que nós precisamos pensar é que o COI e todas as autoridades envolvidas, também as autoridades do Japão, certamente vão tentar trabalhar com uma forma gradativa. Eu acho que o cancelamento seria trágico e seria o último ponto. Talvez o adiamento também fosse algo trágico e seria o penúltimo. Imagino que dentro desta linha, ainda juridicamente falando, pensando nos contratos, não só o contrato dos jogos, mas contratos de patrocínios, todos os contratos que envolvem os jogos, eles dariam a possibilidade de que os jogos acontecessem sem que tivessem as torcidas, sem que fosse aberto ao público, ou seja, que tivesse os eventos esportivos, mas sem a torcida, até porque os jogos se transformaram. Hoje, os jogos, os grandes eventos esportivos, os jogos da FIFA e tudo mais, é muito maior o número de telespectadores do que efetivamente de pessoas que estão ali acompanhando em tempo real no local do evento. Então, juridicamente, existem estas proteções, certamente nos contratos, apesar de eu não ter efetivamente acesso aos contratos. E se nós pensarmos juridicamente, pelo princípio de força maior e caso fortuito, dá para justificar. Esse é o ponto, essa é a linha que nós devemos refletir. Então, tem outra questão importante, o professor Luiz Marcondes trouxe, que é essa questão financeira, obviamente, que é o ciclo olímpico, de todo o atleta que se prepara, esse atleta de ponta, justamente para estar no ápice nesse período de Olimpíada. O trabalho foi todo feito pensando em competir no meio desse ano de 2020. E tem uma outra questão importante, aí eu quero chamar o Amir para a conversa, que é o efeito cascata. No momento que tu transfere a Olimpíada do meio do ano para o final do ano, isso implica num reordenamento de todos os eventos esportivos que estão ligados à cadeia olímpica. Isso também implica numa série de complicações jurídicas e econômicas, num prejuízo gigante. Amir, que tamanho teria de prejuízo financeiro um adiamento de uma competição como a Olimpíada, ao lado do futebol, da Copa do Mundo, os maiores eventos esportivos do planeta?
Não, seria realmente uma catástrofe. Do ponto de vista prático, qualquer mexida nesse ciclo olímpico é uma catástrofe em todos os sentidos, econômicos e esportivos, como você bem colocou, porque você vai mexer em todo o calendário olímpico, futuro, presente e futuro. Então, claro que estamos falando de uma hecatombe, mas de todas as maneiras os números são assustadores. Por exemplo, o faturamento apenas com direito de transmissão do último ciclo olímpico foi de impressionantes 4,1 bilhões de dólares, só de televisão. Os top sponsors são mais 1 bilhão. Dependendo do mercado, aí depende muito do mercado local, são mais 800 milhões em patrocínios locais. A menor, como disse o Dr. Luiz, a menor impacto da receita é a bilheteria. Por exemplo, no Rio foram gerados 320 milhões de dólares com venda de ingressos. É pouco perto dos 2,7 bi que gerou naquele ano o evento em termos de transmissão. Mas tudo gira em torno do público. Quer dizer, os voluntários estão lá para atender o público. As arenas foram construídas para atender o público. O objetivo é levar o mundo para dentro do país, impactando a economia, impactando o turismo, impactando toda a cadeia produtiva, arrecadação de impostos. Como é que um governo pode arrecadar com os Jogos Olímpicos? Principalmente o impacto turístico momentâneo, com a arrecadação de impostos e o legado que isso vai ficar para a população. Então, naturalmente, o Rio de Janeiro não foi um êxito nesse aspecto. Então, podemos dizer que Tóquio pode olhar para o Rio e falar, tudo bem, dá para viver sem isso, mas Tóquio, seguramente, como Londres, como Barcelona, como Sydney, seguramente tinha um potencial enorme para ter um impacto enorme no turismo local, que é uma economia estagnada, na arrecadação de impostos e principalmente no legado para a população. Então o impacto é brutal. Do ponto de vista prático, claro que não tem condições de você fazer os Jogos Olímpicos nessa condição atual no Japão, talvez seja a prorrogação seja o melhor dos mundos. Os interesses financeiros são enormes, porque os patrocinadores, tem patrocinadores novos que estão ingressando pela primeira vez no ciclo olímpico, quer dizer, empresas novas, esses unicórnios, né, startups que começaram a investir em marketing esportivo, escolheram os Jogos Olímpicos como plataforma para alavancar a sua marca. Quer dizer, olha que situação que vive o Comitê Olímpico Internacional, que, em termos financeiros, fatura mais com os Jogos Olímpicos, as duas, né, inverno e verão, do que a FIFA com a Copa do Mundo. Realmente são questões muito importantes, mas obviamente está sendo pensado, está sendo discutido por todas essas pessoas que trabalham dentro do Comitê Olímpico e eles estão monitorando de perto, junto com a Organização Mundial da Saúde, essas questões e como se combater e se controlar essa epidemia. Olha, notícia que chega, o David acabou de me passar aqui, equivalência Atalanta pela Champions também será com portões fechados. E mais, Madrid, na Espanha, já determinou que a partir do dia 11, depois de amanhã, né? Hoje é 9, depois de amanhã, escolas e universidades serão fechadas por prazo indeterminado, também em função desse problema com o coronavírus. Antes das considerações finais do Amir por Skype e do professor Marcondes por aqui, deixa eu chamar o Thiago Braga, nosso jornalista, que tem outros destaques que estão lá no nosso portal www.leemcampo.com.br. Claro que a gente trata do coronavírus e as implicações no esporte, mas a gente tem outros assuntos importantíssimos em destaque por lá. Conta pra gente, Thiago. Salve, Andrei, tudo bem? Feliz da gente poder começar a segunda temporada da live do Lei em Campo aqui no YouTube do Torcedores. Estou passando aqui para destacar algumas matérias que a gente produziu essa semana lá no leemcampo.com.br. A primeira delas fala sobre como o Barcelona está tentando diversificar suas receitas, produzindo conteúdo original e vendendo esse conteúdo original, além de análise de dados dependente da venda de jogadores para ter mais dinheiro e se tornar cada vez mais competitivo na Europa. A segunda matéria que a gente produziu foi sobre como a UEFA criou um grupo de trabalho para analisar as partidas adiadas e ou canceladas dos campeonatos europeus por conta do coronavírus, como que isso vai ficar, se serão disputadas após o fim da temporada europeia e como isso impacta a Euro 2020. Então corre lá, acessa leemcampo.com.br. Um grande abraço para você e para todos os nossos youtubers, telespectadores e todo mundo que nos acompanha. Valeu, Thiago, muito bom. Nosso site é www.leemcampo.com.br. Professor Marcondes é um dos colunistas, o Amir é nosso colaborador. Entra lá, tem sempre um texto bacana
em que esporte e direito se relacionam, tabelam juntos. Considerações finais, professor Marcondes. Como o movimento esportivo pode enfrentar esse problema de saúde pública? Andrei, é claro que é um momento que ninguém gostaria de passar. O esporte certamente vai ter prejuízo. Nós já estamos vendo, eu tive agora na Colômbia um evento com membros da FIFA e há uma preocupação muito grande por parte de toda a FIFA. Nós temos semana que vem um congresso de direito esportivo na AFA, na Associação Argentina, por enquanto mantido, mas todos olhando para essa questão. Vejo que o direito precisa também ser ponderado, ainda que nós tenhamos as questões esportivas como principais, mas a questão de proteção à integridade, né, e à saúde deve ser maior. Então, todos os casos devem ser ponderados e refletidos dessa forma. Amir, tem como, em função desse problema que é global e a gente vê que é cada vez maior, as entidades esportivas se protegerem financeiramente? Isso, na verdade, eu até vim pensando, né, no carro para conversar aqui hoje, que realmente a gente não estava se dando conta da gravidade para o esporte, da cadeia produtiva como um todo. Então, realmente, eu acho que serve de uma reflexão, porque o esporte nunca cai, tirando o caso do Brasil, aqui em função da má gestão dos nossos clubes, você vai ter quedas e subidas, mas na Europa, Estados Unidos, Ásia, o esporte ele é uma evolução constante de novas receitas, de mais patrocínio, de mais venda de produtos, de mais estádios lotados, de mais ações de marketing. Então, para esses mercados muito desenvolvidos, vai ser um impacto muito grande. Eu fico pensando, por exemplo, um Cristiano Ronaldo que resolve encerrar a carreira na Itália, a gente não sabe a extensão disso. Quer dizer, então ele hoje está jogando com portões fechados, um dos maiores jogadores da história, então ele não pode. Provavelmente o Messi vai acontecer a mesma coisa, vai jogar. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma nova era, porque os estudiosos, né, dessa questão da ciência falavam sobre isso, sobre grandes problemas que as superbactérias ou que grandes epidemias poderiam causar, e nós não nos demos conta da gravidade desse levantamento de estudos que foram feitos ao longo do tempo. E agora, quando chega aqui, bate a porta, a gente vê os Jogos Olímpicos, uma Champions League, uma Liga Italiana, possivelmente outras ligas, e isso vai cruzar o Atlântico de uma maneira mais ampla até o nosso inverno. Então imagina, por exemplo, no hemisfério sul, de África do Sul até aqui, América do Sul, quer dizer, tudo que pode acontecer ainda, nós vamos até que aprender lições e rapidamente com o que aconteceu nos Estados Unidos, Europa e Ásia, para aplicar aqui, caso realmente isso se confirme. Então fica também como uma reflexão para nós, porque talvez chegue a nossa hora também de tomar decisões dolorosas. E já vem uma convocação, o Amir vai escrever um texto sobre o impacto do coronavírus, de uma epidemia como essa, os impactos financeiros pro esporte. Ele vai escrever e vai estar lá no Lê em Campo, tá bom? Já tem a intimação aí, compromisso de escrever para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso e debater, porque realmente é uma bola de neve, um prejuízo gigante. Cada vez que a gente bate um papo como esse, a gente conversa sobre isso, a gente vê que tem sempre um assunto novo aparecendo, alguma questão nova, que, como a Amir destacou, ainda não tem uma pesquisa, um estudo científico mais aprofundado do impacto disso para o movimento esportivo. Mas sem dúvida nenhuma, pela conversa que a gente teve aqui, a gente já trouxe alguns números, um impacto gigante. Quero agradecer demais a presença do Amir, é sempre bom conversar contigo. Obrigado, meu parceiro, por essa contribuição gigante que você deu para a nossa live. Eu que agradeço, foi um prazer e podem contar comigo sempre. Do meu lado, meu companheiro, meu parceiro, já está intimado, daqui 2 semanas a gente vai bater um papo fantástico, na semana que vem a gente anuncia, aqui a live do Lê em Campo no Torcedores vai ter a presença de uma pessoa fundamental para se entender o negócio jurídico global da FIFA do futebol e também transferências e também as questões jurídicas que envolvem o futebol e o que pensa a entidade máxima do futebol vai estar aqui na nossa live do Torcedores. Semana que vem a gente fala com mais detalhes e começa a chamar você para participação. Obrigado demais pela participação. Professor Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, sempre um cara que está antenado nas questões do esporte, sempre trazendo essas discussões importantes para a gente entender o esporte e também nosso colaborador no Lê em Campo. Recados finais, nos siga nas redes sociais, @Lê em Campo, @Torcedores. Nos siga
no YouTube, no canal do Torcedores e também no canal do Lê em Campo. A gente se vê daqui 2 semanas. Já estou dizendo, já estou adiantando, o nosso encontro vai ser fantástico, vai ser muito legal para a gente entender como a FIFA encara as questões jurídicas do esporte e também toda aquela regulamentação que envolve transferência de atletas. Vai ser bacana, vai ser legal demais, 2 semanas, 4 horas da tarde, aqui na live do Lê em Campo e do Torcedores. Grande abraço, obrigado Yuri, David e toda a turma que coloca esse programa no ar. Vamos nessa! Daqui 2 semanas a gente tem novo encontro. Tchau!